Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela, que agora eu estou mudando o nome de Conversando na Janela na pandemia para Conversando na Janela com Lac Lobato, porque eu pretendo continuar com essas lives após o período de quarentena também, né? Está sendo muito gostoso trazer profissionais tão incríveis para o nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato, eu sou implantada, eu sou usuária de implante coclear nos 2 ouvidos, sou analisada desde os 10 anos de idade, autora do blog Desculpe Não Ouvir e de 4 livros sobre tecnologias auditivas. E hoje eu tenho um imenso, mas imenso, não cabe em mim de felicidade, prazer de trazer a Rosa Rodrigues, que é psicóloga do programa de implante coclear do Hospital das Clínicas. E por que essa felicidade toda? Porque eu passei com a Rosa quando eu estava no programa de implante coclear do Hospital das Clínicas. Estava até falando para ela no intervalo aqui que essa é a minha vingancinha, porque ela demorou para provar na casa. Mas hoje o trabalho da Rosa é um trabalho que eu realmente respeito e eu acho que o usuário de implante coclear ele precisa passar com um psicólogo durante o processo. Rosa, por favor, se apresente para nós, porque é um prazer imenso tê-la conosco hoje. Lá, que prazer é imenso da minha parte, né? Me lembrava de você, estava até comentando, não exatamente de uma fala que você usou, mas assim, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar de um programa como esse, a relevância que você tem, né, com todas as pessoas que têm interesse pelo implante, que lidam com questões vinculadas à surdez. Eu sou Rosa Maria Rodrigues dos Santos Reis, Rosa Rodrigues para a maioria das pessoas, e sou psicóloga do grupo de implante coclear, sou psicóloga do Hospital das Clínicas, né, da divisão de psicologia, mestre em ciências e psicanalista. Rosa, há quanto tempo você está no programa de implante coclear? Você tem uma ideia de quantos pacientes passaram por você? Não tenho ideia. Faz muitos anos que eu estou no programa de implante, né? Eu acho que agora fez 14 anos que eu estou no programa de implante. E assim, é tão intenso o trabalho no hospital que a gente tem tanta vontade de produzir, de escrever, relatar a experiência, fazer artigos, e a rotina é tão intensa que por vezes a gente não consegue fazer isso. Mas eu sinceramente não faço ideia de quantos pacientes a gente já acolheu nesse tempo, já conhecemos, quantos pacientes e famílias, né? Ah, que legal. Você, falando em famílias, eu lembro que a minha mãe e meu marido tiveram que passar com você. Você fez questão de conhecer. Você falou lá que na próxima consulta atrás de sua mãe, na outra atrás do seu marido, que na época eu acho que ele era namorado ainda. Não, ele era marido já. E eu me lembro que você fez questão, você sabe que eu acho realmente super importante esse acolhimento da família. Porque é uma mudança muito grande que envolve mais do que simplesmente o paciente, envolve toda a dinâmica familiar. Exato. O fato da gente conhecer é por diversas questões, né? Não só porque é a mudança da rotina, mas para saber quem é que vai ser, quem serão os parceiros mais próximos dessas pessoas. No caso de adultos, nem sempre a gente pede isso, né? Mas às vezes parece importante por alguma razão e é pedido. Porque às vezes essa pessoa pode fazer uma parceria para estimação do uso do dispositivo, para conhecer alguma particularidade desse familiar, do cônjuge, e poder colaborar nessa pessoa, para que essa pessoa diminua algumas dificuldades que podem existir. Porque a avaliação, ela não é para dizer simplesmente você vai ou não para a cirurgia. A avaliação é para que a própria pessoa conheça coisas, perceba potenciais e limites e que isso venha a ser aproveitado depois, né? A avaliação serve para conversar a esse respeito com o paciente, com a família, se for o caso, né? E com a equipe também, resguardando toda a questão do sigilo dessa avaliação. Mas para que todos nós conheçamos aspectos que venham a ser favoráveis nesse manejo pós-cirúrgico.
Rosa, deixa eu te perguntar. A equipe multidisciplinar ela é formada por um médico, por fono, por psicólogo, assistente social também entra, né? Assistente social, sim. Tem mais algum profissional que entra nessa equipe? Eventualmente, a gente pede alguns apoios específicos, né? E aí estou dizendo mais, assim, a gente tem neuropediatra também. O neuropediatra, ele participa e avalia todas as crianças. Então, da equipe que é composta e trabalha continuamente, são esses profissionais. Eventualmente, a gente pode chamar algum outro tipo de avaliação, como uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação neuropsicológica. E qual que é o papel? Muita gente tem dúvida. Qual que é o papel do psicólogo exatamente nessa equipe? Então, a decisão pelo implante, né, ou não, do quanto o implante coclear pode ser ou não benéfico para alguém, ela é tomada por essa equipe no geral, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam com a ideia, foi o psicólogo que barrou. Não é dessa forma, é de uma equipe no todo que parte essa decisão e o psicólogo está lá para que se possa avaliar se existem questões psíquicas, ou questões cognitivas, questões que digam respeito a particularidades do psiquismo dessa pessoa, que talvez venham a fazer comprometimentos para o usufruto do dispositivo. Então, nisso a gente também inclui as expectativas. Muito legal saber dessa questão das expectativas, porque eu acho que a maior é, como que eu posso dizer, característica das famílias e futuros implantados é expectativas. Eu não sei se porque a deficiência, ela parece que ela fecha portas, né? Quando a criança nasce com uma deficiência ou quando você adquire uma deficiência, parece que as portas estão se fechando. E quando em relação a uma tecnologia que pode, de certa forma, reverter esse quadro, as expectativas são muito grandes. Então, eu acho, assim, pessoalmente, eu acho que todo implantado deveria passar com um psicólogo antes e depois também. Você concorda com isso? Você acha que é exagero meu? Veja só, eu acho que é importante sim a gente conhecer as pessoas, fazermos avaliações, mas como nós temos um trabalho bem importante, um volume intenso, lá no hospital, na equipe onde eu trabalho, todo mundo de alguma forma tem atenção às questões psíquicas. Quando elas estão bem, porque não são necessariamente todas as famílias que apresentam expectativas altas, que apresentam fantasias quanto à surdez. Quando se percebe que isso está caminhando de boa forma, sejam os médicos, sejam as fontes que já conheceram as famílias e os pacientes, os futuros, né, usuários de implantes, se for o caso, se eles percebem que tudo está caminhando bem, esses casos não chegam para nós. Né? Mas a gente tem alguns casos que são rotina, eu já vou falar sobre eles, mas eu acho que é importante que a gente possa escutar, e quando a gente percebe dificuldades que possam trazer entraves para o pleno usufruto, ou o melhor usufruto possível do dispositivo, é muito importante a gente ter entrevistas no pós. Então, quanto que é importante essa relação boa com toda a equipe, inclusive com o psicólogo. Que a relação com o psicólogo seja de confiança e de acreditar que não é para atrapalhar o processo. Ao contrário, é para que o processo seja feito de uma forma que ele seja melhor aproveitado. Então, você pode falar um pouco dos casos que são rotina? Fiquei curiosa aqui. Porque, olha, Então, eu a passei por gente... muitas consultas, eu passei por 10 consultas. Tá? Assim, a gente amadurece, né, lá, que a gente não faz mais assim. Mas naquela época, eu era muito de querer uma certa condição da pessoa que fosse usar, que hoje a gente faz diferente. Uma coisa é o momento de avaliação, conhecemos as particularidades e as possíveis dificuldades, né, os potenciais e possíveis dificuldades, tentamos intervir, porque toda avaliação ela é interventiva. Ela já começa com intervenções, não é um momento de só vou conhecer e depois vou intervir. Ao longo da entrevista isso aparece. Muitas vezes as pessoas mostram ansiedades que são importantes,
e que a gente tenta lidar com elas. Não necessariamente tratá-las, mas tentar fazer, sim, algumas intervenções a esse respeito. E isso pode demandar mais entrevistas. As rotinas, surdos pré-linguais e adolescentes. Então, todos os adolescentes virão, né? Surdos pré-linguais. Por quê? Tudo bem, a gente vai falar, as crianças são pré-linguais, os pequenininhos, né? Mas não são todas as crianças pequenas, estou falando pré-linguais mais velhos, né? Então, pessoas que puderam se oralizar, mas às vezes não tiveram experiência auditiva, e é uma questão se o implante, se o som que o implante vai trazer, se pode ou não ser aproveitado por essa pessoa. E os adolescentes, sendo eles pré-linguais ou não, porque a adolescência é um momento de virada na vida. Eu vinha, né, como criança, sendo admirado, tendo lá minhas questões com a minha família. Chega um determinado momento na vida em que eu mudei tanto, eu cresci, eu tenho espinha, eu tenho outras ideias, outros interesses, eu tento me contrapor ou não à minha família. E essa é uma virada que faz uma distinção aí no modo de vida dessa pessoa. E é tão difícil eu suportar essa virada, eu às vezes não reconheço o meu corpo esbarra porque eu cresci, eu não tenho mais dimensão do meu tamanho, minha pele é outra, é cheia de espinha, eu não me reconheço naquela aparência. E eu vou procurar encontrar um outro ponto de referência, muitas vezes no grupo aonde eu pertenço. E esses grupos podem ter ou não grandes influências, no geral tem importantes influências, mas como é que o adolescente lida com essas influências? E essas influências, se ele for muito permeável, pode fazer com que ele não deseje usar, porque ele tem vergonha, porque ele acha que vai ser zoado, porque ele pode ser até oralizado, mas está ligado a um grupo dentro da cultura surda, e isso pode não ser tão bem quisto para essas pessoas, isso tem mudado muito de uma forma importante, né? Então é preciso que a gente escute e que escute se o desejo pelo implante é um desejo desse paciente adolescente ou é um desejo da família que tem ainda questões muito importantes com a surdez. Então é para esses pontos que fazemos esses casos como casos rotineiros, todos eles virão para avaliação psicológica. Entendo. Eu acho que realmente a questão dos adolescentes ela é mais complexa, né? Porque tem casos de adolescentes que fazem implante por insistência dos pais e depois não conseguem usar o aparelho, né? E aí... Exato. Então esse é um ponto fortíssimo para que a gente possa elucidar, escutar, elucidar isso e transmitir isso tanto ao adolescente, à família e à equipe. Né? E se esse adolescente não puder ser escutado no seu desejo, fica muito complicado sustentar o dispositivo, né? Então, é para que isso seja contornado da melhor maneira possível e se houver condições de retificar, de mudar essas posições, que esse implante possa ser bem usufruído. Então, muito mais do que dizer não tem condições de fazer, pensar nas possibilidades de retificação, de mudança das dificuldades para que o usufruto seja o melhor possível. Tem uma pessoa aqui que eu acho que ela é fonoaudióloga, não é fonoaudióloga mesmo, que é a Natália Fernandes, está falando que ela ama ouvir as suas colocações, que você sabe colocar as palavras certas na hora certa. Concordo com ela. E eu acho que essa Natália é uma Natália queridíssima, que esteve conosco na nossa equipe, que hoje está no Sul, uma pessoa que era muito delicioso ter trocas com ela, e se for um beijo grande, com muita saudade e muito carinho. Natália, fica recado da Rosa para você. Bom, já tem algumas perguntas aqui, eu vou te trazer as Ótimo. perguntas. Estão perguntando assim, a primeira pergunta é o que você aconselha para as famílias que estão numa ansiedade absurda pelo implante coclear? Principalmente famílias de crianças, que elas já estão
perto de perder o prazo, né? Já estão com pet de 2, 3 anos. Quais os conselhos que você dá? Veja só, nós estamos num momento onde tudo tem sido revisto, né? Sem dúvida, cada um de nós sabe o que é principal, sabe quais são as maiores perguntas. Essa pergunta sobre o implante, a realização da cirurgia, é uma pergunta que tem sido feita com as mais diversas questões que as pessoas têm nos seus corpos, né? Isso sem falar com outros tantos planos que as pessoas tiveram que postergar, dada a urgência, o surgimento abrupto que a gente teve que integrar ao longo do tempo. Então, nós estamos agora pensando numa retomada nos trabalhos no grupo, né? Então, tudo isso tem sido revisto da maneira que venha a ser mais cuidadosa e mais preservadora para os riscos que existem no geral, né? Trazer pessoas para o hospital não tem sido tão fácil se não for de uma necessidade extremamente grande, né? Existem aspectos a serem considerados quanto à possibilidade de risco dessas pessoas no deslocamento, na permanência no hospital e das próprias condições de estarem ali numa consulta. Então, existe esse desejo, existe essa preocupação com a idade, é uma preocupação que é legítima, mas temos que considerar esse momento que é único na existência humana. Então, o que eu digo para essas pessoas? Tenham atenção que o implante é um dos aspectos, é um dos dispositivos para ajudar no desenvolvimento de uma criança, mas as questões relativas à constituição psíquica, à entrada na linguagem, elas têm relação com o implante, mas não unicamente. Então, que se possa pensar, porque não é só o implante, muitas vezes o tratamento fonoaudiológico está comprometido, outras terapêuticas estão comprometidas também. Então, esse é um momento de suspensão, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Se for possível, se os pais estiverem em casa, pensem demais. Se possível, mantenham contato com a fonoaudióloga. Muitas vezes, a fonoaudióloga não é possível de ser acessada no tratamento convencional, porque existe essa dificuldade do contato pessoal. Mas, se puderem, mantenham contato com a fonoaudióloga, mantenham contato no sentido do que ela orienta para que se possa fazer e estimular essa criança. Outra coisa, pensem demais na condição do estímulo possível para o desenvolvimento de linguagem e, se possível, de alguma fala. Porque é fundamental que a criança seja estimulada como um sujeito inteiro e que ele venha a participar da rotina da família, que se venha a intensificar esse contato, que se venha a intensificar essa direção à criança como um sujeito que participa. Então, isso é fundamental, isso vai ser extremamente bem-vindo para o futuro implante. Aproveitando aqui que vou fazer uma pergunta, é minha, tá? Não foi ninguém que perguntou, mas é algo que a gente conversou agora há pouco. E a sua opinião sobre Libras nesse momento de desenvolvimento de linguagem? Qual que é a sua opinião? Eu fico curiosa de saber. Então, tem havido uma mudança no entendimento e no lugar de Libras, que eu acho muito bem-vinda. Eu acho Libras uma língua muito digna, uma língua dificílima para quem é ouvinte, para quem veio com o português, né? Uma outra ordem, a gramática é totalmente diferente, Libras não é português sinalizado, Libras não são sinais esporádicos. Então, muitas vezes, eu penso nos pequenininhos, na possibilidade da gente tentar evitar o que se chama de privação linguística. A privação linguística, ela não é dada unicamente pela condição de se ter ou não audição, mas de se fazer, e claro que a privação da audição é um favorecedor muito importante para que haja essa privação. Mas a privação linguística ela pode até acontecer com o ouvinte, um desenvolvimento muito
pequeno de uma língua. A língua primeira veio a ser adquirida tardiamente, quando vários comprometimentos para a constituição psíquica já se localizaram. Comprometimentos para o cognitivo, a condição cognitiva, comprometimentos para o desenvolvimento psíquico. Então, Libras pode ser um fator protetivo para isso. Não é uma obrigação, não é algo necessário que, mas eu acho que sempre, se a gente puder criar formas de que esses pequenininhos tenham acesso, nem que seja a sinais, tem algo que se chama Baby Sign Language, que tem sido usado, inclusive, com crianças ouvintes, né? É a forma de você pensar no bilinguismo bimodal. Então, pensando em crianças ouvintes, então, tanto uma língua áureo-oral e uma língua visoespacial, como seria Libras, que se pudesse, há vários estudos que indicam benefícios dessa união, né? Para memória, para atenção, para outras habilidades cognitivas. Para crianças muito pequenininhas e crianças que sofrem demais com a falta de contato, eu acho que alguns sinaizinhos poderiam ser instruídos e serem postos na rotina dessa família. Isso ajuda no estofinho de língua que venha a apaziguar essas crianças. Nós temos, muitas vezes, bebês extremamente inteligentes que se irritam, se incomodam, sofrem com a falta de uma língua. E antes, às vezes, do implante ser realizado, por questões quaisquer, um pequenininho estofo de sinais pode ajudar muito nesse apaziguamento, nesse conforto e nesse contato da criança com a família. Então, não é uma obrigação, mas pode ser algo bem-vindo. E não, só fazer um adendozinho, me desculpa. E não acredito que isso traria comprometimentos para a aquisição de uma língua do uso da audição para uma língua falada posteriormente, ao contrário. Você acha, Rosa, que a criança que ela cresce com privação de linguística, o termo que você usou, privação linguística, ela pode se tornar uma criança arisca, uma criança irritadiça? Então, os danos são maiores do que esses, né? Então, são danos de embotamento psíquico, de diminuição de aproveitamento do conteúdo escolar, de diminuição da condição de abstração. Então, assim, todo o empenho tem que ser feito para que o estofo de uma língua, de um código, da linguagem, e da linguagem na maior profundidade, tem que ser feita com muita intensidade, com muita decisão. Né? Tem um artigo que eu li há um tempinho atrás que ele falava da síndrome de sala de jantar. É na sala de jantar que a gente conversa os assuntos mais corriqueiros e o quanto que eles são... Sala de jantar que eu estou brincando assim, é no momento que a gente se une para falar com a família. Então eu vou falar, nossa, você viu a roupa daquela pessoa que esquisita? Você viu aquilo da novela? Você viu aquilo da televisão? A gente exerce o uso e a troca da língua do jeito mais espontâneo. E o quanto isso é fundamental. Muitas vezes, com a criança com a surdez, eu treino algumas palavras, isso se houver dificuldades na reabilitação fonoaudiológica, né? Se a reabilitação fonoaudiológica não for realmente dirigida ao melhor aproveitamento e desenvolvimento da língua e da linguagem, se ficar em instrumentos, em elementos pequenos da língua. A língua, ela é muito importante, ela é para eu me significar na vida, para eu me representar, né? Então, toda vez que o exercício da língua puder ser o mais espontâneo possível e o mais aprofundado, isso é proteger da privação linguística. E isso para qualquer grupo. Eu tenho uma pergunta aqui, falando disso. Como seria o processo de Libras com oralidade? Uma criança menor de 4 anos, que ela gostaria de um exemplo, se você puder exemplificar, sabe? Porque para nós, eu sei quem é essa mãe, para nós é um pouco confuso, porque a gente ouve que a criança que ela aprende Libras, muitas vezes ela não quer desenvolver a linguagem. E todas essas mensagens são muito confusas, se você podia dar um exemplo para a gente.
Então, eu vou dar 2 exemplos. Um que não vai atender exatamente esse pedido, mas depois um que vai atender. Um primeiro que não atenda. Às vezes a gente tem casos em que, por questões quaisquer, essa aquisição da língua oral, ela não aconteceu de uma forma esperada. Os patamares audiológicos foram adquiridos, mas por alguma razão a condição da língua oral não se deu. E aí eu já estou falando uma criança maior, com uns 8 anos de idade, e aí a ida para Libras é também já um risco, porque a privação linguística ela não é só para uma língua, ela é a aquisição de uma língua porque diz respeito a condições das áreas corticais próprias para a aquisição de uma língua, as áreas de interligação, então, da visão com a audição, né? Aliás, eu fiz da visão aqui como se fosse o olho, mas é a área occipital, né? E a área da audição, a memória toda. E se eu não puder fazer uso de alguns desenvolvimentos, células que iriam ser para essa área de interligação e se apropriar da audição, elas vão migrar para o occipital. Então, para a área da parte visual, e aí eu perco em condições simbólicas. A gente vê crianças assim, que isso já está acontecendo e que a entrada de Libras é aí como uma chance, inclusive, para aquisição da língua oral. Então, isso traz um benefício, é uma língua, às vezes, de maior entrada, de maior permeabilidade e não inviabiliza uma aquisição da língua oral. Numa criança mais velha, o risco é dessa aquisição já ser feita com uma limitação maior, e aí de ambas as línguas, mas a gente lida com o melhor que for possível. Pensando numa criança pequenininha, pensando numa criança bem menor de 4 anos de idade. Muitas vezes a gente tem algumas crianças que começaram com algum estofo de Libras e eu posso fazer como eu tenho às vezes famílias que são bilíngues, entende? Eu posso ter um pai alemão que veio para o Brasil, se encantou com uma mulher lindíssima, veio para o Brasil e falou: Bron, adoro a Alemanha, mas vou morar no Brasil e quero ter filhos brasileiros. Essas crianças vão começar a conhecer o português com a mamãe e com o papai e o alemão, muitas vezes, mais com o papai. Vão ter uma demorinha para começar, mas depois vão passear pelas 2 línguas. Uma criança muito pequenininha, se ela não tiver acesso a um implante rapidamente, começar com Libras, logo que Libras for ganhando espaço e esse estofo de língua e de linguagem for ganhando consistência e a língua oral puder ser introduzida também com consistência, eu posso associar essas 2 línguas. Né? Então, falando rapidamente, né? Então, o que você quer? Você quer água? E a criança pode fazer água e dizer água do jeitinho que ela puder. No primeiro momento, água, e ela vai associar, isso não é ruim de modo algum, né? Isso só me traz condições de desenvolver as áreas associativas e deixar minha memória mais desenvolvida, né? Além de outras tantas funções. Como eu estava dizendo, existem estudos que são feitos com crianças ouvintes e de benefícios existentes. Não há porque, claro que se eu pensar, uma outra coisa que eu acho mais delicada do que essa é uma estimulação só em Libras, se há condição para que ela não seja só em Libras, para uma criança que está desenvolvendo uma língua oral. Então, esse privilégio e não esse intercâmbio, eu acho que aí a gente pode pensar em dificuldades. Mas um intercâmbio que aconteça, ele não traz prejuízos. E aí eu gostaria que essa pessoa que fez a pergunta, que ela pudesse dizer se o exemplo respondeu a questão dela ou não, e se não tiver respondido, que eu possa melhorar a minha resposta, tão logo se possa saber esse respeito. Ok, Leila, se você puder responder para a gente, se respondeu ou se você quer que ela aprimore a resposta.
a Rosa está aqui para explicar. Enquanto ela me responde isso, eu tenho uma curiosidade. Eu já soube de casos de crianças que têm um gap de linguagem, crianças que não estão se desenvolvendo na linguagem oral, e a família foi para Libras e a criança rejeitou a Libras. Isso pode acontecer? Se isso acontece, tem algum motivo para a criança rejeitar a Libras? Olha, há crianças que não se interessam por essa vida. Então, assim, primeiro a gente precisa pensar o que está acontecendo. Né? É uma criança que tem uma dificuldade na relação com o outro, porque se ela teve dificuldade, porque a língua tem que ser gostosa para eu conversar com quem eu amo. Então, o que vem da minha mãe me deixa muito feliz, o que vem do meu irmão, os irmãos são ótimos professores, né? Eles encantam. Tem pequenininhos que têm irmãos mais velhos que adoram conhecer coisas com esses irmãos que são grandes mestres, eles querem imitar, então eles querem repetir, eles querem fazer como. Então, se é uma criança que já teve dificuldade, se isso é um gap, é só um atraso, ou se é algo de outra ordem, parece importante da gente discernir. Então, de um estímulo maior que essa criança precisa na língua oral, se recomendou a entrada de Libras por conta da idade que já vai aumentando e o risco dessas áreas corticais se desenvolverem de boa forma está ficando no limite. Então, precisamos saber melhor o que acontece. Há crianças que não se interessam por Libras, mas qual é o interesse deles? Porque há crianças também que se interessam, não são crianças autistas, mas se interessam pouco pelo contato do outro, recusam isso que o outro endereça a elas. Então, é fundamental, esse é um caso que parece importante saber melhor do que é que se trata, né? É difícil dar orientações ou considerações sem saber mais de particularidades, mas em linhas gerais eu diria isso. Claro, eu super entendo. E Rosa, eu estou adorando falar com vocês sobre Libras, mas eu acho que a gente precisa falar também dessas expectativas templantes. A gente fugiu um pouco da minha culpa. Eu assumo aqui a responsabilidade. O que eu queria saber é o seguinte. Uma das coisas que mais me perguntaram. Quando a criança ela está naquela fase de aquisição de linguagem, ela está com implante, mas ela ainda está com um comportamento que a mãe não consegue dar orientações para ela, sabe? Ainda está naquela fase que ela não consegue repreender, ela não consegue, a criança começa a ficar muito rebelde, porque como ela não tem uma linguagem desenvolvida, ela começa a ter um comportamento muito rebelde. E aí me perguntaram se tem algumas dicas de como elas podem não exatamente educar, mas frear um pouco esse comportamento excessivo da criança. Então, eu vou manter o educar, né? Eu vou manter o educar, porque educar é função de mãe e de pai, é função da escola, é função de algum contato com a fono, é função de todo mundo que está pertinho dessa criança. É uma grande rede e claro que a família é o principal núcleo para isso. Eu fico muito preocupada quando uma criança, ao invés de ser educada, ela tende a ser adestrada. Então, eu te ensino que você tem que sentar, que você tem que respeitar, que você tem que responder, ao invés de poder transmitir a ela outros elementos. Semana passada, e um desses casos que havia, não era um caso meu originalmente, era um caso de uma aluna de capacitação, uma pessoa super querida, que não está com a gente nesse momento, que ela já terminou o curso, assim que começamos com essas questões ligadas à pandemia. Então, eu pouco conheci o caso por supervisão, e era um garotinho extremamente agitado. Ele chegou com um mesinho de implante, chegou lindo, com uma máscara de Homem-Aranha, um relógio de Homem-Aranha, uma calça que ele fazia questão de botar a mão no bolso, e todo muito simpático. E eu falei, nossa, acho que não é a criança que esteve com a gente até outro dia. E conversando com a mãe, que eu não conhecia, e ela me falou, olha, ele estava com um mês de implante, começando a desenvolver a primeira habilidade, que é presença e ausência de som, primeira habilidade auditiva. E esse Lorde, pequenino Lorde, foi extremamente respeitoso com todos os limites. Coisas que ele não fazia até pouquinho tempo atrás.
né? Esse era o motivo, inclusive, da realização, da avaliação e da intervenção psicológica. Esse fofo, toda vez que ele se interessava por algo, ele dirigia o olhar para mim e para a mãe, para dizer, como quem localiza, né? Eu estava de máscara, a mãe também. E aí era muito mais pelos olhares, mas ele dirigia o olhar para perguntar: posso mexer aqui? Né? Coisa que ele antes era tido como um pequeno furacão, que isso não diria muito respeito a ele. Ele tem muito pouco tempo para que a gente possa dizer que algo além da presença e ausência de som fez diferença. Muito pouco tempo de uso de implante. Mas a mãe me contando, o que ficou evidente é que a realização do implante deu a ela e ao pai a condição de se sentirem mais autorizados nessas funções de mãe e de pai. O comportamento deles com a criança mudou, a direção deles a essa criança mudou. E aí, essa condição do limite, porque o limite ele não é para restringir, o limite ele é para orientar. Eu preciso saber, porque é no meu laço social com o outro, onde eu posso mexer ou não, o que chateia ou não, o que machuca ou não, né, o que eu preciso perguntar. E nesse contato, ficou evidente que os pais mudaram, junto com a presença sonora, os pais mudaram a conduta. Então, a pergunta que eu faço: como é que será que está acontecendo esse lapso com as crianças? À idade, em torno dos 3 aninhos, as crianças começam, e às vezes antes até, eles começam a perceber: peraí, e isso independe se eu tenho implante ou não. Peraí, que eu tô vendo muito bem que você é uma pessoa que eu não tenho sempre que te bajular e que eu sou um outro cara e que eu posso fazer as coisas que eu quiser. E aí a gente tem que ajudar essa pessoa a falar: escuta aqui, caríssimo, você tem ideias diferentes, vontades diferentes, mas nenhum de nós pode fazer o que quiser. Então, como é que tem sido esse contato familiar? Como é que tem sido essa transmissão à criança? Como é que eu posso dar um espacinho para a criança perceber o efeito do que ela faz, para ela perceber que ela chateia o outro quando ela se excede? Então, esses são pontos que precisam ser observados caso a caso, mas eu diria, de modo geral, será que essa transmissão do limite tem sido feita de uma forma passível de ser integrada? Ou será que esse não tem sido dito de um modo tão incisivo? Porque a criança surda, ela pode muito bem falar: escutar, não tô te ouvindo, eu tô te dando pelotas, eu tiro meus implantes e fecho meus olhos, você sumiu, tchau, beijo, não me liga, não tô afim de nada. Então, quando isso acontece, pode ser muito bem um indicativo de que esses adultos passaram do limite dado ou não. Esse não está pesado demais, e ao invés dele ajudar e de ser integrado como um espaço possível para poder haver a ação, ele está se tornando insuportável e ele não vai funcionar. Então, é preciso que o adulto se pergunte, porque a birra, muitas vezes, se é que de birra exatamente que a gente está falando, mas muitas vezes a birra é para dizer que a criança percebe que ela é uma pessoinha diferente. A birra, pequenas mentirinhas, né, são formas de indicação de que a criança está se desenvolvendo e que ela percebe: opa, nós somos 2 pessoas. E eles fazem testes com isso. Então, é uma pergunta: como é que os adultos lidam com essa resposta infantil? Talvez seja um não incisivo demais e não tenha sido aproveitado como um limite que seja favorecedor. Se eu não falar português, se eu estiver falando muito psicanalise, coisas esquisitas, você me avisa, tá? Eu acho que as mães estão entendendo, porque elas estão comentando bastante aqui. Uma coisa interessante que você falou da criança surda, que ela tira um implante, né? Eu tenho uma afilhada de implante com aquela paciente do HC, inclusive, e que ela teve uma fase, já passou essa fase, mas ela teve uma fase que ela estava super rebelde, que ela tirava o implante. E não tinha jeito de botar de volta. Só que quando era comigo, eu falava: ó, eu tô usando. Ó, ela botava na mesma hora. Sim. Então,
Tem duas coisas aí. Isso foi muito bonitinho, porque é muito diferente de eu falar, você tem que usar. Para algumas crianças, esse mando tão duro é insuportável. E isso não vai fazer com que o implante seja o que ele precisa ser, gostoso de usar. Ele precisa ser um objeto que as crianças, logo quando começam, elas acordam e pedem. Elas querem ouvir. Então, o que será que fez com que a grande maioria das crianças gosta muito? Assim que eles percebem que acabou a bateria, eles vão e avisam, pedem ajuda. Se eles percebem que o implante está em risco, mesmo crianças pequenininhas, eles tiram e pedem para um adulto guardar, né? Então, há um cuidado e um interesse nesse objeto que se torna uma extensão desse corpinho que está começando a ser constituído. Muitas vezes as crianças também não querem usar, ou porque os pais não estimulam devidamente esse uso, tem dificuldade de ajudar a criança a perceber que, olha que legal, isso aqui é um barulho, vamos prestar atenção. Nossa, isso aqui, acho que foi o seu irmão lá que fez alguma bagunça. Que às vezes a criança dá uma indicadinha que ela percebeu o som. Vamos tentar ver se foi seu irmão? Muitas vezes a criança não está entendendo a fala inteira, mas algo disso de amoroso está sendo transmitido. Vamos tentar perceber que aí é uma segunda habilidade auditiva, né? Começar a discriminar os sons, separar um som do outro, isso aqui é voz, aquilo é outro barulho. Então, o que é que está acontecendo? Né? Esse uso amoroso de mostrar, olha, eu também uso, eu consigo disputar, a gente consegue conversar melhor quando você coloca. Então, tem outras formas, às vezes muito mais interessantes, de convidar alguém a usar e partilhar o mundo sonoro do que o mando muito rígido, né? Teve um caso, eu não sei se interessa quando eu dou alguns exemplos ou se isso inibe que outras perguntas sejam feitas, mas só falando rapidinho de um caso, né, de uma família que, sem perceber, abria brechas muito grandes para o uso do implante. Então, o implante praticamente é usado para ir para a escola, e eles muito interessados no implante, tá? Não era uma família sem interesse, não. Pais jovens, com um filho um pouquinho maior, tagarela pra caramba, e essa garotinha, que desde o primeiro momento na avaliação, essa garotinha mostrava que ela tinha já um jeitinho de recusar algumas coisas que vinham do outro. Então, isso na avaliação já tinha ficado como uma pulguinha atrás da orelha para se ter atenção nas outras entrevistas. Aconteceram diversos percalços, problemas com fonoterapia, era uma fonoterapia de um local público, houve troca de fono, questões que acontecem com diversas famílias. Essa família tinha já brechas que davam muito intensas e extensas, na verdade, no final de semana, aos finais de semana, e isso acabou se agravando com as férias. Então, a gente escutando essa história, pode ser visto que isso teve a ver com uma brecha muito grande. Então, mais do que forçar, que foi extremamente improdutivo para essa criança e costuma ser para várias, a gente tentou causar o desejo de que ela pudesse usar o implante. Então, a gente já convidou para conversar, era um momento em que estavam os pais e ela já entrou na sala fazendo não, que ela não ia conversar comigo, que ela não ia usar o implante. E muito bem, eu tentei dizer a ela que quando ela quisesse, pudesse vir. E aí estávamos eu e o pai e a mãe conversando e ela quis participar da conversa. Então aí, no primeiro momento, sem o implante ainda, né? E aí ela quis trazer a boneca dela, ela trouxe uma boneca para a entrevista. E ela quis que a gente pudesse participar, ela viu que ela estava fora da conversa e ela quis se introduzir na conversa. E ela trouxe a boneca. E pudemos ver que o pai antecipava demais a fala e não dava espaço para que a palavrinha dela viesse. Ele interpretava demais. E isso cansava essa menininha. Enfim, o que a gente pôde perceber? Um outro jeito dessa conversa acontecer e o desejo dessa criança de se dirigir ao outro e de isso estar ligado ao implante.
até onde eu tenho notícias, por essa via, ela está fazendo bom uso, né? Então, é perceber a estratégia com cada um. Tem uma pergunta aqui que foi em relação a algo que você falou antes, né? Mas eu sei que você já embutiu a resposta, mas eu quero fazer essa pergunta porque ela é bem característica. Você acha que devemos dar limite, impor regra, enfim, corrigir da mesma forma que uma criança ouvinte? Porque no caso é uma mãe que ela tem 3 filhos, 2 ouvintes e a caçula é implantada. E ela tem dúvidas quanto a isso. Olha, aí a gente tem questões quanto ao jeitinho que essa criança pôde se apropriar da fala, né? É esse instrumento, ela está começando a adquirir, porque se eu falo com uma criança que está começando a usar o implante do mesmo jeito que eu falo com os ouvintes, muito possivelmente grandes estímulos não vão chegar para ela de boa forma. Ela vai se apropriar disso de uma forma recortada, diminuída. Então, os princípios são os mesmos, mas talvez não a mesma forma. Então, os princípios para instaurar um limite que possa ser integrado e respeitado são os mesmos, né? E aí, para que isso aconteça, é preciso lidar com a singularidade. Cada filho tem um jeitinho, não só porque são ouvintes ou surdos, mas porque cada um tem um estilo, né? O que eu vou aprendendo no contato com essa criança? Como eu posso escutar, ler dela, o jeitinho que ela tem para respeitar os limites e usar isso para que esse contato seja bacana entre nós. Eu acho que você falou algo que é verdadeiro, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma irmã, 1 ano mais velha que eu sou surda, ela não é, mas eu sou surda adquirida, tá? E a Sim. gente tem uma personalidade muito, muito parecida em alguns aspectos e completamente oposto em outros aspectos. Então, algumas coisas funcionavam comigo e não funcionavam com ela. Exato. Naquele momento, nós não éramos as duas ouvintes com 1 ano de diferença. Por exemplo, eu sempre fui muito mais obediente que a minha irmã. Sim, Eu sempre sim. fui. O meu marido fala que eu sou aquela pessoa que não desobedece às regras. Que se eu errar, ele brinca comigo e fala que se eu cometer algum erro de trânsito, eu mando uma carta pro Detran avisando para eles me montarem. Porque eu sigo todas as regras. A minha irmã foi mais rebelde que eu, né? Então era muito mais fácil para minha mãe falar, não faça isso, porque eu obedecia do que a minha irmã. Então eu acho que a gente deve levar em consideração que, além da surdez, nós somos pessoas únicas sempre, né? Exato, exato. E como não é fácil esse trabalho de pai e de mãe, porque exige isso, né? Sempre tomar e dar atenção com o que tem de único em cada um. Mas no caso da criança, que não foi como você, uma surdez adquirida, né? Ou uma surdez adquirida um pouco depois, porque tem crianças que adquirem a surdez por uma doença infecciosa, enfim, muito cedinho, como uma meningite, e que estava em curso o aprendizado da língua, eu preciso ter atenção ao estímulo que eu dou. Quanto isso pode ser integrado para essa criança? Quanto essa criança tem atenção ou não ao que eu transmito a ela? O pessoal aqui está comentando que está amando as suas colocações, está se divertindo muito com essa live, e cada live é uma aula. A mãe aqui, Que bom. a Joyce, que é a mãe que fez a pergunta para você, agradeceu muito pela Eu resposta. agradeço a ela também. Porque, na verdade, tem que considerar que quando a gente fala de implante, a gente fala de um mundo tão novo, que dúvidas teoricamente simples podem virar uma questão imensa para os pais. Né? Sem dúvida. Principalmente porque, gente, eu vou precisar fazer uma coisa que eu nunca fiz em uma live minha. Eu vou precisar sair 1 segundo porque acabou a minha bateria. Você já vê? Olha, se você Tá quiser explicar alguma certo. coisa, fica à vontade. Bom, vamos ver o que é possível falar, não é? Mas quanto cada questão é extremamente legítima, né? É muito importante que durante o processo de avaliação no grupo de implante coclear, que haja uma aliança das famílias com a equipe como um todo, né? Que essas dúvidas, porque essas dúvidas surgem mesmo antes, muitas vezes, e tanto antes do implante quanto depois, quanto essas dúvidas têm legitimidade, quanto essas dúvidas merecem ser levadas em consideração, e todos nós da equipe estamos lá para ajudar.
né, que seja possível haver essa aliança e que nós sejamos sempre parceiros dessas famílias. Sabemos que é um processo muito doloroso, são dores reeditadas, suportadas, superadas na medida das possibilidades, né? Muitas vezes um plano muito grande de se ter aquele filho. Tô falando aqui, lá. Tô falando Desculpa. Tô falando, imagina. Então, você está falando do que é da realidade do uso do implante, né? E daquilo que a gente falou. Muitas vezes as crianças pequenininhas avisam, parou aqui. Acabou, por favor, me socorre. Morrendo de vergonha, porque eu tinha que ter feito isso, a bateria estava carregada. Mas, gente, a realidade do implante é essa. A vida é essa. Prova cabal que não somos ouvintes. A gente tem um implante que a pilha acaba. E aí, naquele momento, a gente fala, para tudo que eu vou trocar a bateria. Exato. Acho que isso elucida as particularidades desse relacionamento. O que eu estava falando, Lac, era como essas dúvidas são legítimas e o quanto é importante que, se a gente puder, e a intenção sempre é essa, que mais do que avaliação, mais do que dizer está certo ou está errado, que haja uma grande parceria entre todos os elementos da equipe e as famílias, né, que a gente possa, porque eu estava comentando que são vários sofrimentos reeditados. O sofrimento, muitas vezes, do diagnóstico, o sofrimento do que fazer com isso, e muitas vezes o implante aparece como a única solução e acaba sendo superestimado, né? Muitas vezes os pais observam muito pouco habilidades imensas de bebês e de crianças e tendo um olhar muito dimensionado para a surdez, que fica um furo aí. Quanto a gente precisa observar isso com muito carinho e intervir de boa forma. Uma coisa que você está falando sobre os superdimensionadas expectativas, eu queria saber uma coisa, vamos propor para a linha oposta. Você acha que uma pessoa, para ela ser considerada um caso de sucesso, ela precisa ter plena compreensão da linguagem, ela precisa ter o máximo de resultado, ou o sucesso do implante é muito mais comportamental do que auditivo? Eu acho que são vários aspectos para o sucesso. Eu vou comentar de um paciente nosso, caso raríssimo. Ele é um surdo adquirido por meningite. Nos anos 70 houve um surto imenso de meningite no Brasil. Ele tinha acho que 7, 8 anos de idade. Ele perdeu a audição nesse momento. Esse rapaz cresceu, teve lá as formas como a família pôde lidar com isso. Hoje ele é um adulto, né? Ele é um maduro e sempre chamou a atenção. Ele fez sempre usos muito próprios do que a vida deu a ele, do que ele pôde fazer. Ele é um mimo de pessoa. E foi um caso de grande preocupação. Ele é um dos surdos pré-linguais, tido como pré-lingual, porque foi, né, assim, não é bem pré-lingual, mas o tempo de perda auditiva foi muito grande, né? Ele veio depois de quase 40 anos de surdez para o implante, então foi um ato de muito cuidado e de aposta de toda a equipe. Sabidamente, o uso que ele faria não era um uso de possibilidade das 4 habilidades auditivas, da detecção até a compreensão. Ele não poderia, porque ele teve uma perda muito longa, uma experiência auditiva e um dano das cócleas pela meningite. Então, isso tudo entrou como um caso fundamental. Esse homem, já antes do implante, diga-se de passagem, e nada de passagem, porque é algo muito importante, eu vou tentar não identificá-lo para quem talvez o conheça, mas ele é um mimo de pessoa, ele deve ser, é gostoso demais conhecê-lo. Ele passava muito do tempo dele, pasmem, mesmo antes do implante, em clubes de terceira idade, dançando. Ele aproveitava no que ele podia. E ele devia ser muito bom dançarino, porque ele era requisitado. Ele fez o implante, havia expectativas altas da família e se tentou manejar com elas, dele também. Mas esse homem hoje, ele faz um uso do implante que não é o ideal,
mas ele faz um uso do implante que é muito satisfatório para ele, né? Então, ele gosta do que ele pode usufruir, ele usa o implante para detecção de sons na rua, ele usa o implante em funções que são bem mais simples, habilidades auditivas bem mais simples do que a compreensão da língua, mas muito importantes e valiosas para ele. Para mim, ele é um caso de sucesso. Então, como isso parece que é relativo, né? Então, claro que a gente deseja que seja possível o maior nível, mas isso não é uma garantia. Então, esses são casos que a gente tem que ver com muita delicadeza para que o usufruto seja o melhor, né? Com certeza eu pergunto isso porque eu vejo muito essa questão de ele é um sucesso porque ele ouve tudo. E olha, eu vejo gente que tem um sucesso auditivo, que tem uma audição boa, tá no telefone, ouve música, mas não gosta de usar o implante, está sempre reclamando de usar o implante, está sempre infeliz, que eu sabia que fosse uma cura, gostaria de ter... E aí eu falo, mas a gente não tem alternativa, por que não abraçar e amar essa opção que a gente tem? Porque é tão bom, de comparado a não usar nada, ele não era tão bom, mas aí que leva para o lado pessoal, né? Eu sou uma pessoa muito otimista com o que a vida me oferece, eu agradeço, mas eu também não tenho como ensinar as pessoas a amarem as possibilidades como eu amo. Então, só aproveitando esse seu exemplo, né, tão bacana, para a gente pensar quanto é importante, na avaliação psicológica, a gente localizar características psíquicas de cada paciente, né? É uma característica essa, pessoas que aproveitam aquilo que trouxe, como a pessoa lida com a frustração, e pessoas que a frustração e a idealização, muitas vezes, é o que primeiro aparece na sua relação com a vida. Então, isso numa avaliação psicológica não é um ponto muitas vezes contraindicativo, mas é um ponto de grande atenção para o usufruto do implante. Entendo. Tem muitas mães falando aqui que o filho ama usar implante, tem momentos que não gosta de usar. Eu acho que faz parte, né? A gente querer ficar sem implante em alguns momentos. Até porque a bateria acaba, como vocês acabaram de ver, assim, na prática. Não é? Ainda tô morrendo de vergonha, gente. Imagina lá, que imagina. Acho que isso foi muito bem-vindo, todos puderam ver que isso acontece mesmo, né? Acontece. Seria complicado se você não tivesse bateria para repor, aí seria difícil. Mas, apesar que você tem 2 implantes, mas de toda maneira, não é como isso é da vida, e a vida inclui isso, né? O otimismo inclui isso, a gente lidar com o que a vida traz, com as surpresas, né? E a vergonha é um afeto que aparece, né? E como precisa ser contornada muitas vezes na situação do implante, com diversas possibilidades de uso, né? Com certeza. Rosa, a gente já está quase 1 hora conversando aqui. Eu gosto de fazer lives de 1 hora para elas irem para a internet e as pessoas terem tempo para assistir, né? Se fica muito longo, as pessoas não conseguem. Mas com certeza essa foi umas lives mais importantes que eu fiz, porque a gente abordou questões emocionais, a gente abordou expectativas. Eu acho que o implante ele envolve muita coisa, ele não é só um aparelho que a gente põe no ouvido e resolve as nossas interação auditiva. Ele envolve também coisas comportamentais, emocionais, muitos dos pais também. Então a sua presença foi extremamente importante para nós. Eu tenho certeza que muita gente se beneficiou e eu vou ter o prazer de compartilhar essa live em todas as minhas redes, porque eu acho que as pessoas têm que ouvir o que você tem a dizer, que é um olhar muito amplo do que significa ser implantado. Veja, eu só posso te agradecer pelo convite muito carinhoso. Que delícia encontrar você em outro momento,
né? Com Pensando no certeza, a gente momento da deixa avaliação. passar a pandemia, a gente senta para tomar um café e conversa. Porque te Exato. ouvir é um presente para mim, de verdade. Desculpe a provocação no começo da live, mas é Imagina, foi ótimo! porque nós conversamos há 12 anos, pensa, isso foi há 12 anos e a gente está aqui numa nova conversa e transformando vidas, é o que a gente faz, né? E eu te agradeço. Exato, exato. Eu que te agradeço demais, agradeço a generosidade do seu convite, agradeço a participação de todas as pessoas e foi delicioso, né? Muito bom quando a live é isso, é uma conversa. Agradeço realmente e que se houver alguém que quiser fazer algum contato, eu fico à disposição. Isso mesmo, pessoal, se vocês puderem, a Rosa Rodrigues, ela está no Facebook, vocês podem entrar em contato com ela. E ela também está à disposição dos pacientes do HC que, por alguma razão, estejam precisando de um apoio psicológico para as expectativas para implante. Eu acho que dá para a gente falar, olha, eu gostaria de passar com uma consulta com o psicólogo para ver se eu estou bem. Eu acho que dá para fazer isso. Exato, exato. Isso é fundamental, que o psicólogo não seja visto como alguém para ter medo, mas é um parceiro, é para ajudar. Então, obrigada, Rosa. Desculpa se eu falei uma bobagem muito agora. Obrigada. Imagina, mas é que realmente eu acho que já até se eu fizer um evento presencial, eu gostaria que você fosse para dar uma palestra, porque eu acho que falta a gente ouvir também a parte do psicólogo, que é muito importante numa equipe multidisciplinar. Gente... Vai ser um prazer imenso. Beijo para vocês e para todos que estiveram conosco. Até a próxima live. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.